E aí, meus nobres? Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje eu trago a parte 3 de Eu Emboco no Ero. Espero que gostem. Caso gostarem, deixem seus likes e se inscrevam aqui no canal. Vamos começar. Overhaul foi jogado para fora do seu esconderijo. Ele caiu no chão segurando sua barriga, pois eu tinha acertado muitos socos naquela parte. Eu dei um pulo a sair para fora. Eu tava exalando uma aura de morte muito intensa. Overhaul se levantou, com dificuldades. Mas ele se levantou. Nos pensamentos do Overhaul. Mas que droga, que diabos é esse pirralho? Pelo que eu sei, ele mesmo disse que não tem nenhuma individualidade. Eu lembro bem que ele disse isso na luta dele contra o All-For-One. Fim dos pensamentos. Overhaul tocou no chão e vários espinhos feitos de pedra foram na minha direção. Quando os espinhos estavam quase tocando em mim, eu usei o punho do vento uivante, cortando todos os espinhos, e isso deixou Overhaul com mais medo e raiva também. Overhaul tocou de novo no chão, só que dessa vez foi com as suas duas mãos. E muitos mais espinhos surgiram, mas não importava quantos vinham. Eu sempre cortava todos. Overhaul começou a ficar mais desesperado. E seus olhos por um momento ficaram negros com a pupila laranja. Mas os olhos dele voltaram ao normal em questão de segundos, foi tão rápido que eu nem tinha notado. Overhaul transformou seus dedos em garras, e ele foi para cima de mim. Eu notei que a velocidade dele aumentou, mas ainda não era um problema para mim. Eu dei um pulo e depois eu girei no ar, acertando um chute nele, estampando Overhaul no chão. Overhaul tocou no chão, e vários espinhos saíram da terra, e como eu não esperava isso, eu dei um pulo para trás, mas um espinho perfurou minha perna. Eu usei o punho do vento uivante para cortar o espinho. E da minha perna estava saindo muito sangue, mas eu nem liguei para isso. Pois a minha raiva é a forma semi-monstro completa, me ajudava a ignorar a dor. Eu dei um passo para frente e meus instintos me avisaram para desviar de algo. Mas eu não sabia o porquê disso, pois Overhaul estava na minha frente e não havia ninguém além de nós dois naquele local. Então eu olhei para trás e vi um dos capangas do Overhaul. Era um cara grande e musculoso. Eu tentei desviar dele pois ele vinha em alta velocidade por cima de mim. Mas já era tarde, eu não consegui desviar por causa da minha perna ferida. O cara acertou um soco em mim pela costa. Eu fui arremessado para uma casa que estava na nossa frente. Para minha sorte não havia ninguém na casa. Chefe, o senhor está bem? Não, seu idiota. Overhaul teve uma ideia. Já sei, acabei de pensar uma coisa que talvez me dê a vitória. E o que você pensou, chefe? Venha aqui. O cara musculoso se aproximou do Overhaul. Overhaul, após ter ele perto o suficiente, ele tocou no seu capanga e em seguida os dois começaram a se fundir. Na mente do Overhaul. Espero que com isso eu consiga acabar com esse desgraçado. Acho que já está chegando a hora de usar aquilo. Overhaul terminou de se fundir com seu capanga. E agora ele estava em uma forma monstruosa e gigante. Eu saí dos escombros da casa e vi a nova aparência do Overhaul. Assim, tinha esquecido que ele pode se fundir com seus capangas. Mas não importa. Eu fui para cima do Overhaul, mas isso tinha sido um erro. Pois Overhaul com apenas um soco me mandou para longe. Eu caí em um beco, fazendo uma cratera no chão. Eu cuspi sangue em meus pensamentos. Caralho, acho que quebrei algumas costelas. Espera. O que é isso? Eu vi pelo canto do meu olho que meu cabelo estava vermelho. Finalmente me dando conta que eu não estava na forma semi-forma. Ou era isso que eu pensava, pois eu tinha esquecido da forma semi-monstro completa. Eu parei de pensar, pois a minha perna começou a doer muito e estava jorrando muito sangue. Eu comecei a sentir o impacto do soco que o Overhaul me deu. Eu rapidamente tirei meu capacete e comecei a vomitar sangue. 20 segundos depois eu parei. E de canto de olho, eu vi que meu cabelo estava voltando ao normal. Uma sombra cobriu a luz do sol que estava batendo em mim, quando eu olhei para ver o que era.
Era Overhaul que destruiu os 2 condomínios que estavam impedindo ele de me pegar. Eu me joguei no chão, pois eu estava muito ferido para conseguir me levantar, então com muito esforço eu disse em voz baixa: Shazam. O raio caiu em mim causando uma mini explosão, e quando a poeira sumiu, Overhaul me viu na minha forma Adão Negro. Overhaul tentou me dar outro soco, mas eu agarrei o punho dele com apenas um braço. Overhaul não parecia estar muito surpreendido. Então eu pensei que ele já esperava essa minha força nessa forma. Em alta velocidade eu voei até a cabeça onde estava o Overhaul, e quando eu cheguei eu dei um soco que jogou ele perto de onde nós estávamos antes. Eu quis ir na direção dele, mas eu parei pois a mesma dor de antes voltou. Mas como eu estava na forma Adão Negro eu consegui aguentar. Depois que a dor passou eu fui até onde o Overhaul estava. E chegando lá eu notei que o chão estava tremendo. Eu vi que Overhaul estava emanando uma pressão de seu corpo. E pequenos raios vermelhos apareceram em volta do Overhaul. Overhaul olhou para mim com sangue nos olhos. Agora sim você vai morrer, miserável. Eu vou te matar da forma mais dolorosa possível. Eu notei que uma aura roxa estava no corpo do Overhaul, e isso me deu uma sensação ruim. Eu voei na direção dele preparando um punho. Overhaul fez a mesma coisa. Ele foi correndo na minha direção. Nossos punhos colidiram, e no local teve uma forte ventania. Eu estava confiado de que nem iria precisar usar toda a minha força. E esse foi um grande erro meu. Pois a força do Overhaul superou a minha. Eu comecei a ser empurrado para trás. E senti um pouco de dor no meu braço direito. Eu fui lançado para trás. Caindo em uma rua deserta, eu senti dor por todo o meu corpo. E novamente eu cuspi sangue, e de longe podia-se ver Overhaul rindo pelo estado em que eu estava. Eu levantei com dificuldade, e olhei para trás na direção do Overhaul. E ele estava vindo correndo na minha direção, preparando um soco mais forte do que o de antes. Uma ideia veio na minha cabeça. E eu comecei a sair do chão bem devagar. Overhaul chegou perto o suficiente para me dar um soco. E foi isso mesmo que ele fez. O punho do Overhaul estava vindo na minha direção. Mas eu já estava preparado para isso, e quando o punho do Overhaul estava a alguns centímetros de me tocar, eu desviei o punho dele. O punho do Overhaul acertou bem no rosto dele, fazendo o Overhaul dar alguns passos para trás, mas eu não parei aí, usando o punho da água corrente. Eu dei uma sequência de golpes na barriga do Overhaul. E isso fez ele cuspir sangue. Overhaul se recuperou bem rápido. Então ele tentou me dar outro soco, mas eu consigo esquivar. E voei até a cabeça dele, e chegando onde o corpo do Overhaul estava, eu dei um soco nele usando o punho da água corrente. Eu só não consegui acertar, mas porque Overhaul me agarrou com sua mão esquerda. Overhaul me jogou para longe. Eu colidi em umas casas que por sorte também estavam vazias. Pois com o impacto e a força que Overhaul me jogou, as casas foram destruídas. Eu saí dos escombros e comecei a preparar um raio na minha mão. Overhaul não tinha percebido isso, então ele foi correndo até onde eu estava. Eu tinha terminado de preparar o raio, então eu estava só esperando ele chegar mais perto. Quando o Overhaul chegou perto o suficiente, eu lancei o raio nele, fazendo ele ser jogado para trás. Eu não parei por aí, pois eu fiz que vários raios caíssem nele. Depois de alguns segundos eu parei, e fui voando devagar até o Overhaul. Ele estava todo queimado pelos raios, então eu daria um suspiro, pois eu tinha pensado que já havia vencido ele. E esse foi outro erro que eu cometi, pois com isso eu baixei a guarda. E comecei a baixar, antes que meus pés tocassem o chão. Um soco do Overhaul me acertou em cheio, e dessa vez fui lançado pro céu. Eu consegui me recompor, mas não muito, pois eu ainda estava atordoado por conta do soco. E quando eu me recuperei, eu olhei para baixo e vi o Overhaul se levantando. Não era nem preciso eu estar perto dele para saber que ele estava com muita raiva. O Overhaul começou a gritar, e fogo começou a sair do corpo dele. Seu corpo começou a ficar maior. O corpo do Overhaul, que antes estava exposto, agora estava escondido.
Algo que parecia ser uma cauda surgiu da cintura dele, e daí eu já não vi mais nada, pois uma enorme cortina de fumaça surgiu onde Overhaul estava. Eu voei até o chão bem perto da cortina de fumaça, e estava olhando o que iria acontecer. Eu consegui ver 2 olhos brilhantes em meio à fumaça. Pouco a pouco a fumaça estava sumindo, mas uma forte ventania surgiu e dispersou toda a fumaça. Eu tive que colocar meus braços no meu rosto, e quando eu tirei, eu não acredito no que eu estava vendo com meus olhos. Overhaul estava em uma forma de um monstro gigante humanoide com uma cauda em vários espinhos na sua cabeça que se assemelhavam a chifres. E uma aura de poder e morte estava em volta dele. Eu consegui sair do espanto, e mesmo hesitante, eu fui atacar ele. E esse foi o meu pior erro. Overhaul estendeu seu braço direita, e na sua mão uma aura roxa apareceu. E quando eu estava a poucos centímetros de dar um golpe na cara dele, Overhaul me acertou com sua mão aberta em uma velocidade que eu nem percebi direito. E quando a mão dele me acertou, aconteceu o que eu não esperava. Eu voltei à minha forma normal. Eu olhei surpreso e ainda mais espantado pro rosto do monstro à minha frente, e tive a impressão de ver ele sorrindo. Mas o sorriso dele era macabro e sombrio. Eu caí no chão. E quando eu estava me levantando, Overhaul me pegou do chão. Ele me aproximou perto do rosto dele. Overhaul deu uma leve risada sombria. E depois disso ele começou a me apertar com muita força. Eu comecei a gritar de dor e também a cuspir muito sangue. Podia-se ouvir o barulho dos meus ossos sendo quebrados. Overhaul me jogou no chão com muita força, mas não o suficiente para me matar. Overhaul levantou seu pé, e depois baixou ele com muita velocidade. Eu estava sendo esmagado por isso, mas não parou por aí. Ele continua fazendo isso por mais um tempo. E depois ele parou. E me pegou de novo na sua mão e começou a me apertar de novo. Eu comecei a gritar e cuspir sangue de novo. Eu estava quase perdendo a consciência até que eu vi uma coisa. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seus likes e nem de se inscrever.